Olá, ser criativo, me chamo Carol Agni e estou aqui para realizar uma leitura de direcionamento geral e atemporal para quem ressoar, para quem essa leitura alcançar. Eu acredito muito nessa sincronia do universo, acredito que essa leitura vai alcançar as pessoas certas, as pessoas que precisam dela neste momento e também além deste momento, a qualquer momento que você estiver aqui acessando esse vídeo, acessando essas mensagens. Receba do universo, esteja aberto, esteja aberta para receber essas mensagens e deixar que elas ajam internamente. Receba da sua espiritualidade, receba do sutil e acolha essas mensagens. O que não fizer sentido, solte para o universo e provavelmente não era para você, era para alguma outra pessoa que está aí nessa teia de conexão do universo. Então hoje eu tenho aqui duas opções de tarôs diferentes para essa leitura. Então eu vou pedir que você se conecte por um momentinho, se sentir de fechar o olho, um minutinho, se conectar, respira fundo, para que você sinta qual opção mais ressoa com você nesse momento. Então respira fundo e temos aqui essas duas opções. Então, opção 1, tarô diário de uma bruxa, e opção 2, tarô do Osho. Respira, sente as duas opções e intencione por mensagens, direcionamentos, clarezas para o momento de vida que você está hoje. Então vamos lá? Vamos começar então pelo tarô diário de uma bruxa e com ele nós vamos entender a sua energia, a energia do seu campo material, do seu campo emocional, do seu campo mental e espiritual neste momento. Então, intencione, respire fundo, que o universo, a espiritualidade, os seus guias e mentores se comuniquem com você através dessa leitura. Vamos lá então, tarô. Grupo 1, qual a energia para esses seres criativos, seres mágicos, neste momento, nessa leitura geral, atemporal, que encontre as pessoas que precisam dessas mensagens e direcionamentos. Então vamos lá, tarô. Qual é a energia geral? Qual é a energia geral que temos aqui? Uma carta, por favor. Energia geral. Ok, 6 de paus. Eu vou tirar todas elas e aí a gente conversa uma a uma e também conectando todas elas. Então vamos lá. Energia agora do campo material. Uma carta, por favor. Qual é a energia, tarô, do campo material? Me mostre. Uma carta. As de copas, ok. Agora a energia do campo emocional, vamos lá. Campo emocional, tarô. Uma carta. 4 de ouros, ok. Campo mental, por favor, uma carta. Campo mental. 8 de copas, ok. E campo espiritual, por favor, tarô. Uma carta. Campo espiritual. Vamos lá? Rainha de copas, lindíssimo. Vamos lá então, começando a falar sobre este primeiro grupo. No fundo a gente tem a carta da Lua e Cavaleiro de copas. Eu ia falar que pelo que tem aqui, pelo pouco, né, que eu já senti, já recebi dessas energias, eu percebo que aqui a gente tem um grupo de pessoas, uma pessoa
muito conectada ao sentir, muito conectada às emoções, muito conectada à sua intuição, aos seus sentimentos, a essa força mesmo das suas emoções e das suas profundezas, dessa conexão interior, dessa força interior que vem das águas internas. Então, podem ser pessoas com signos de água predominantes no mapa, fortes no mapa, pode ser que não também, mas o fato é que aqui a gente tem muito forte a presença do elemento água, do naipe de copas e também algumas conexões. Então, começando, nesse contexto aqui, esse 6 de paus, eu percebo que nesse momento parece que você vem talvez buscando um pouco de validação do externo. É como se você muitas vezes esperasse que quem vem de fora te valide, que quem vem de fora te diga se tá legal, se não tá, se é isso mesmo, que quem vem de fora te dê atenção, te dê carinho, te dê amor. E é muito isso, sabe? É uma busca pelo externo. É uma coisa que existe uma necessidade de alimentar o interior, de fortalecer o interior, de confiar mais em si, de se amar mais, mas é algo que vem sendo procurado fora. E parece que talvez quando isso não é encontrado fora, é como se a autoconfiança, o empoderamento, o amor próprio fosse podado, diminuísse. Quando, na verdade, nessa questão do amor próprio, é sobre o amor que nós damos a nós mesmos, e não o amor que os outros nos dão, ou a atenção que os outros nos dão. Então, é muito importante aqui que esse grupo tenha muita atenção, que você tenha muita atenção sobre a forma como você vem se vendo, e a forma como você se deixa influenciar pela forma, né, pela maneira que os outros te tratam, pela maneira que os outros te reverenciam, digamos assim. Talvez às vezes você espere, né, essa validação, você espere que o outro faça algo por você, ou você faz coisas já esperando algo em troca. Quando na verdade, né, a gente precisa fazer as coisas de coração aberto e também não ficar esperando que os outros, né, vão nos venerar e vão sempre, né, digamos que aumentar, digamos, essa autoestima, essa autoconfiança. Isso é um trabalho que vem de dentro, é uma construção, é um trabalho interior e não algo que se busca fora. E eu digo isso por quê? Porque a gente tem aqui muitas cartas de copas e até uma necessidade de deixar algumas coisas para trás. Então a gente tem aqui no campo material esse as de copas, e aí depois a gente tem no campo emocional esse 4 de ouros e no mental o 8 de copas. E aí no fundo, né, a gente tem também a lua e o cavaleiro de copas, como eu falei. Então são cartas que se conectam muito com realmente esse sentir que eu falei lá no começo. E aqui eu percebo que alguém que tem sim algumas questões profundas e que são difíceis de lidar, provavelmente podem estar relacionadas a questões de relacionamento amoroso, relacionamento familiar, conexões, amizades, mas são coisas que deixam marcas. E essas marcas ficam nessas profundezas. Enquanto a gente não consegue olhar para elas e trazer luz sobre elas, colocar luz sobre elas, trazê-las à tona, isso vai dominando a nossa vida e vai nos guiando sem que a gente perceba. Porque o que a gente sabe, né, que a nossa parte consciente da nossa mente é muito pequena. E o inconsciente é gigante, né? O consciente é 5% dentro de toda a parte do inconsciente também. Então, é importante que a gente traga mais consciência às nossas sombras, aos nossos medos, aos nossos bloqueios, aos nossos traumas, mesmo que isso seja doloroso. Mas aqui isso está se mostrando muito importante, principalmente porque você é uma pessoa muito guiada pelo coração. A gente tem aqui esse cavaleiro, né, que mostra essa energia de você seguindo o seu sentir, seguindo o seu coração, você indo atrás do que você ama, do que te faz vibrar, do que te traz inspiração, do que te faz bem. Então, por isso, é importante que você perceba o que também não te faz bem. O que às vezes ainda está te impedindo de viver coisas que tu gostaria, que tu deseja muito, porque tu não está conseguindo olhar para isso, para esses bloqueios, para essas crenças, para essas obscuridades.
E aí aqui, né, no campo material, a gente tem a energia do As de Copas. E essa energia me vem muito uma questão de que tem coisas novas chegando, existem portas, portais, oportunidades se abrindo e oportunidades que nutrem o teu ser, nutrem o teu coração, nutrem o teu sentir, que é algo que tu valoriza muito e que no geral as pessoas valorizam muito, ou pelo menos deveriam valorizar, de fazer o que realmente ressoa com o nosso coração, com a nossa essência. E parece aqui que vai surgir essa oportunidade, que está surgindo essa oportunidade, que nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo mês, nas próximas semanas, se abram algumas portas, algumas propostas de coisas que talvez tu já desejava ou que talvez tu ainda não deseja, mas vão te fazer bem nesse nível emocional, nesse nível da tua essência, do que tu sente que tu veio fazer aqui. Pode não estar diretamente conectado, mas pode ser uma forma indireta, entende? Porque às vezes a gente quer muito algo, só que a gente vai chegar naquele algo por um outro caminho que chega até nós. Não sei se você me entende. Por exemplo, né, eu sou artista, taróloga, mas eu nunca sonhei com isso. Não sonhava em ser artista, em ser taróloga. Surgiram outras coisas na minha vida que me trouxeram até aqui e que hoje eu sou extremamente realizada. Então, pode ser que surja alguma coisa e tu vai sentir no teu coração que vai te levar para novos caminhos, para novas oportunidades que vão te trazer muita realização, muito preenchimento interior. Mas para isso você vai precisar estar aberto ou aberta, porque aqui no campo emocional a gente tem a energia do 4 de ouros. E essa carta ela me mostra uma energia de alguém que está se fechando, que está um pouco fechado, que está tentando se proteger do externo, se proteger de frustrações, se proteger talvez de relações, de conexões, de às vezes até mesmo buscar algo novo, de tentar algo novo. É como se essa lua aqui, né, do fundo, ainda estivesse tão presente que você tem medo de se frustrar, você tem medo de ouvir um não, você tem medo de quebrar a cara, de se relacionar com alguém e não dar certo, ou se sentir enganado, realmente essa frustração. Então aqui é alguém que está fechado emocionalmente. Se for, né, algum canceriano, canceriana ou com esse signo forte, tem também essa simbologia do caranguejo, né, que por dentro é muito sensível, sente bastante, mas se fecha, cria essa casca, se enrijece para se proteger mesmo do externo e dessas más experiências que considera, né, como más experiências, experiências desafiadoras, experiências que te fizeram sofrer, mas que também te fazem crescer, te fazem aprender sobre a vida, sobre as pessoas, inclusive sobre você mesmo. Então, para que você possa aproveitar essa energia desse As de Copas aqui se abrindo, é importante que você se permita viver essas experiências, que você não tenha medo, não deixa de tentar algo novo, não deixa de se inscrever para uma vaga que você quer, não deixa de falar com tal pessoa, não deixa de ir atrás do que você deseja, do que você sonha, por medo de se frustrar. O não você já tem. Então, sabe, às vezes as pessoas elas têm medo de ir atrás de algo, de fazer algo para ficar naquela zona de conforto que muitas vezes é desconfortável. Então, às vezes parece muito mais confortável não fazer nada, né, ficar ali se protegendo, estagnado, parado, do que se expor, se colocar em ação, quando na verdade isso é muito necessário, porque as coisas até chegam até nós, mas a gente também precisa fazer os movimentos, precisa estar aberto, receptivo, pronto para receber dessas energias, para receber do universo, para desfrutar de tudo que tem aí para nós. Então, não ficar, né, fechando esse baú, protegendo esse baú, digamos que protegendo o que você já tem hoje, protegendo as experiências boas, digamos assim, que restaram, é mais sobre abrir esse baú, sobre abrir ele, tirar o que já não serve mais, que depois a gente vai falar aqui, inclusive no campo mental, e abrir espaço para que novas coisas cheguem, novas experiências, novas pessoas,
novas oportunidades que vão estar muito mais alinhadas com você, com a sua essência, com quem você está hoje, com o que você busca hoje. É como se talvez você já tivesse, inclusive, com esse baú aqui transbordando, já existe muita coisa aí dentro e você não está colocando para fora. Então, talvez, né, é mais sobre você expressar mais, até mesmo expressar mais o que você já sabe, o que você já viveu, as suas experiências, as suas vivências, colocar mais isso no mundo, abrir esse baú e permitir que ele transborde para que novas coisas cheguem e preencham ele de uma forma muito mais alinhada. Talvez agora ele esteja preenchido com coisas que nem fazem sentido, com coisas que nem ressoam mais tanto assim. É sobre conseguir captar, filtrar o que é essencial. É muito esse simbolismo. Agora a gente vai entrar na lua minguante, nesse período que eu estou gravando essa leitura, e é muito esse simbolismo, né, que a lua minguante traz, de liberar espaço, limpar, né, dentro e fora, tirar espaço da nossa casa, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, liberar esse espaço. E esse baú, né, que está aqui relacionado aos seus sentimentos, às suas emoções, me lembra muito como, por exemplo, aquela gaveta cheia de tralha, sabe? Aquela gaveta da mesa do trabalho que a gente abre e é uma bagunça, e tá tudo meio solto, e a gente só vai colocando as coisas ali. E aí, quando a gente resolve fazer uma limpeza, a gente percebe que tem muita coisa que a gente nem usa mais, tem coisa que a gente nem lembrava, tem coisa que a gente nunca vai usar. E por que que a gente fica guardando aquilo? Com aquela coisa de tipo, um dia talvez precise, sabe? E aqui esse baú é a mesma coisa. Às vezes você está tentando proteger algo, se proteger, quando na verdade isso impede que novas coisas cheguem, porque você só se fecha, se retrai, talvez você até sinta uma rigidez no corpo, na área do peito, do cardíaco, um fechamento, assim, uma energia enrijecida mesmo e que precisa ser liberada. Então, libere essa energia, libere as suas emoções, libere o seu sentir. E não tenha medo do que você já viveu no passado, não tenha medo das más experiências. Se permita viver novas experiências, novas situações, conhecer novas pessoas, estar em lugares novos. Se permita vivenciar, sabe, esse mundo. E entender que tudo que acontece tem algo para nos mostrar, mesmo que às vezes seja desconfortável. Então é necessário sim que você se permita, que você se abra para receber do universo e também para dar para o universo e para as pessoas ao seu redor. E aí aqui nesse campo mental, a gente tem o 8 de copas. E por isso também que eu falei dessa energia, né, das gavetas lotadas, dos espaços precisando ser liberados dentro e fora também, porque o que tem dentro é como o que tem fora. Porque aqui nesse 8, no campo mental, a gente tem essa energia do ir, do partir, do deixar para trás, liberar o espaço. Então você está entrando em um novo momento. A gente tem aqui esse as. Você está entrando em uma nova fase, novas oportunidades, novas portas. Pode ser que seja algo relacionado realmente ao profissional, a alguma questão de relacionamento, mas tem coisas novas chegando aí sim. Só que para que isso flua, para que isso não seja pesado, vai ser necessário que você deixe algumas coisas para trás. Sabe? Como que você vai se jogar nessa jornada, se lançar nessa jornada, levando muito mais peso do que o necessário? Sabe quando a gente vai viajar e a gente leva uma mala maior do que a gente pode carregar? E a gente passa trabalho carregando aquela mala? É trabalhoso, é difícil, é desafiador, cansa. E por quê, sabe? Aí quando tu vai lá no destino final, tu percebe que tu não usou nem metade do que tinha naquela mala. Porque era excesso, sabe? Tu ficou muito nesse campo mental de tipo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, isso é muito necessário, quando na verdade não era. É como se houvesse aqui, né, excessos mentais, excessos emocionais. Isso pode se relacionar até mesmo a questões de, às vezes, estar absorvendo tanto conhecimento, achando que precisa de mais e mais e mais, quando na verdade já existe o suficiente aí dentro.
já está pronto para transbordar. Olha aqui nesse as, transbordando. E olha onde cai no chão. Transborda e nascem brotos, nascem plantas, a vida cresce desse transbordar. Então é como se, sabe, já estivesse cheio, se você já estivesse pronto, você já está pronto ou pronta. E agora é o momento de transbordar, de compartilhar, de parar de se proteger e abrir, sabe, compartilhar com o externo. Isso pode ser relacionado em diversos níveis, né? A gente pode relacionar com questão profissional, às vezes, de você colocar algum conhecimento no mundo, de você falar mais a sua verdade, no relacionamento também, de você estender isso aos outros, não ficar, às vezes, só esperando receber, ou também com você mesmo, você transbordar amor, reconhecimento, que às vezes você espera do externo, mas aqui você se validando, você se reconhecendo, você se amando. Tem essa energia aqui. E essa energia também, né, do campo mental, que muitas vezes pesa. E que muitas vezes, quem sabe, até te trava em alguns níveis. E aí tu não entende muito bem e, na verdade, é o teu campo mental que está obstruído, que está cheio e que precisa de espaço. Precisa de espaço para respirar, precisa de espaço para que novas coisas cheguem. E novas coisas, não no sentido de encher mais esse campo mental e esse campo emocional, mas de te preencher, sabe? É um preenchimento, é algo que trabalha muito com o interior, com o sutil, com uma energia mais profunda, e não só com essa energia do que os olhos veem. É como se fossem vários níveis, né, de preenchimento. E esse que você está precisando agora é esse nível mais profundo. É um preenchimento que preenche a essência, entende? E não coisas rasas, informações rápidas. Então, também tomar um pouco de cuidado com o consumo excessivo da internet, de alguns conteúdos, talvez, que não agregam, e tentar mais relacionar o que já existe aí dentro, o que você já tem aí dentro, e que com certeza não é pouca coisa. Então, aqui fala também sobre deixar algumas frustrações para trás, mergulhar nessas águas profundas, nas suas emoções e entender o que vem te travando hoje. Pode ser que para algumas pessoas aqui esteja chegando um novo relacionamento, já tenha chegado um novo relacionamento, e se você não fizer esse mergulho, não se autoconhecer, não perceber o que faz sentido para você ou não, o que você quer ou não, carregar nessa relação de forma consciente, deixando que o inconsciente não te domine tanto, mas você sabendo mais sobre as suas emoções, sobre o que faz sentido, sobre o que não faz, sobre os seus traumas, os seus medos, as suas crenças, os seus bloqueios. Então, quando você tem mais consciência disso, é provável que a relação flua melhor, que a relação realmente flua, né? Que não exista esse peso, que nem é um peso dessa relação, às vezes é um peso de relações anteriores, é um peso de, inclusive, questões às vezes que estão conectadas à sua criança, à sua adolescência, à sua criação, e que a gente projeta nas outras pessoas, principalmente com quem a gente se relaciona amorosamente. Então, se tem algum grupo aqui que está, né, entrando em uma relação, ou desejando entrar em uma relação, ou já entrou em uma relação amorosa, é importante ter atenção a isso. O passado é passado. Não achar que as coisas vão se repetir, não ficar com esse medo, não ficar se fechando. Aqui, inclusive, pode ser que você esteja com medo de se entregar para alguma relação, para alguma vivência, para alguma situação, porque você está focando em um passado previsível. Então, foca muito no passado e fica muito nessa de tipo, porque, sei lá. Principalmente às vezes cancerianos. Eu sou canceriana, gente, mas melhorei bastante nisso. Mas a gente tá falando muito aqui do pessoal de água, me veio forte energia de câncer. Então, às vezes, o pessoal com esse signo forte tem muito isso, de tipo, o que aconteceu lá em 1998, sabe? E aí fica se fechando, porque pensa, isso aconteceu lá, isso pode acontecer de novo, eu sofri, eu me frustrei, eu me decepcionei, vai que isso aconteça de novo.
quando na verdade, né, a gente precisa focar em um futuro que a gente não conhece, porque a gente não quer viver um futuro baseado nas nossas crenças, um futuro baseado no que a gente já conhece, a gente quer um futuro novo, novas oportunidades, novas possibilidades, entende? Normalmente a gente quer crescer, né, no futuro, então é importante que a gente foque em abrir a mente, em expandir as percepções, em desconstruir as crenças. E aqui se encaixa, né, em relacionamentos, no trabalho, em todos esses âmbitos. Então é importante que você se permita fazer esse mergulho. Não é fácil, muitas vezes dói, muitas vezes acessa lugares desafiadores, mas é sim muito importante, principalmente nesse momento que você vem vivendo agora, que é um momento que novas oportunidades estão surgindo. E novas oportunidades que você vai desfrutar muito, sabe? É algo que vai te preencher. E é algo que vai fazer com que você se valorize cada vez mais, com que você se ame cada vez mais. Então é importante sim filtrar, liberar espaço, sabe? Liberar espaço na bagagem, levar só o necessário. Para que levar todas essas taças aqui? O caminho é longo, a jornada é longa, existem desafios, existem lugares difíceis de atravessar. E quanto mais peso, mais difícil vai ser. Muitas vezes você vai perder até oportunidades por estar com esse peso todo. Às vezes, né, a gente pensa, eu vou levar todas essas ferramentas, falando simbolicamente, né, vou levar tudo isso porque vai que eu use no caminho. E aí, às vezes, quando tu vai ver no caminho, isso tudo vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, o que que vem hoje pesando na sua bagagem? O que que hoje vem mais te atrapalhando do que te ajudando? Trazer clareza para isso, consciência para isso. Não mentir para si mesmo, para si mesma, mas sim perceber o que já não está mais fazendo sentido, o que não está agregando. E liberar, soltar para o universo, sabe? Não seguir carregando todos esses pesos, esses excessos. Abrir espaço para que novas coisas cheguem. E claro, podem ser coisas que às vezes não vão ser, né, tão boas assim, mas pode ser que cheguem coisas maravilhosas também. Só experimentando, experienciando é que você vai saber. E no campo espiritual, a gente tem a rainha de copas, mais uma vez copas aqui, né, presente. A gente tem 3 vezes esse naipe e mais também aqui no fundo. Então a rainha, eu achei simbólico agora percebendo que ela também está com o simbolismo do transbordar. Olha que lindo! A gente tem aqui na rainha nesse as o transbordar. Então, falando aqui, né, me vem muito isso do transbordar que você já tem. Eu já falei sobre isso, mas inclusive sobre, quem sabe, o campo espiritual. Se é alguém aqui que já trabalha com alguma prática espiritual, que já vem, né, nesses, às vezes, estudos, ou já trabalhando mesmo com tarô, ou qualquer outra área de espiritualidade, talvez seja um momento de você fortalecer esse trabalho, de você confiar mais em você, não esperando que os outros te validem, mas você confiando no valor do seu trabalho, da sua entrega, do que você está fazendo, do que você está colocando no mundo, sabe? Não ficar esperando só o feedback do cliente, não ficar só esperando que alguém venha e diga, ai, que legal o que você está fazendo. Porque muitas vezes, com o trabalho espiritual, as pessoas não vão ficar elogiando assim de graça. Normalmente as pessoas não apoiam pessoas que trabalham, que colocam energia em trabalhos não convencionais. Então, não ficar esperando que a sua família te valide, não ficar esperando que seus amigos te validem, mas sim você se validar, você confiar em você, confiar nos seus conhecimentos, na sua experiência, na sua bagagem e transbordar para o mundo. E aqui é interessante, né, que às vezes talvez você pensa que o que você tem é tão pequenininho perto desse oceano todo, mas pode ter certeza que cada gota importa, cada conhecimento no mundo importa. Cada um pode alcançar uma pessoa, que vai alcançar outra pessoa, e outra é uma teia, como eu falei lá no começo, uma teia, uma rede de conexões, de expansão e de evolução. Então se permita transbordar o seu servir, os seus conhecimentos, a sua mensagem para o mundo,
porque a espiritualidade com certeza vai te dar muito mais. Aqui já tem essa energia do amparo, dessa força espiritual que é muito poderosa, da sua intuição, que é muito poderosa. E quanto mais você se conecta com a sua intuição, com o seu sentir, mais poderosa, mais poderoso você se torna. Porque você realmente é guiado pelo seu coração. Você é guiado pelo que você acredita, pelo que ressoa aí dentro. E aí, óbvio que as coisas vão fazer mais sentido. Porque você não está ali seguindo qualquer caminho que se abre, você não está ali se jogando em qualquer oportunidade. Não, você está selecionando o que faz sentido realmente para você. E isso é muito importante. Na nossa jornada, né, isso deveria, sim, ser o mais importante, o seguido por todo mundo, fazer o que realmente faz sentido, o que faz o nosso coração vibrar, o que ressoa internamente. E não muitas vezes coisas que não nos fazem bem, que não nos fazem feliz. Então, se hoje você sente de trabalhar com a espiritualidade, de trabalhar com arte, de trabalhar seja lá com o que for, vai, se joga, se permita, experiencie isso. Não espere que o externo vai te validar. Não espere nada que venha de fora. Confie no que você tem dentro. Confie em você, confie na sua intuição, confie no que você já vem sentindo. E confie também na sua espiritualidade, nos seus guias, nos seus mentores. Ok? Eu vou tirar agora uma cartinha aqui com o mesmo tarô de direcionamento geral para essas energias que a gente falou aqui. Então vamos lá, tarô. Qual é? Caiu uma, mas eu não vou aceitar. Qual é o direcionamento geral para fechar essa energia para o grupo 1? Nos mostre, por favor, uma carta, um direcionamento. Direcionamento, tarô. Grupo 1. Temperança, ok, lindo. E no fundo, 9 de copas, mais energias da água. Então aqui a gente tem como esse direcionamento bem direto, né? Porque aqui no fundo também tem uma influência. Mas é essa busca pelo equilíbrio, sabe? Até porque aqui a gente também tem a energia do equilíbrio, né? É você se equilibrando internamente. É você vivendo esse momento de reequilíbrio. E a gente falou, né, da carta da lua, que antes estava no fundo. Eu falei dessa questão, né, de deixar algumas coisas para trás, aqui também mostrando o simbolismo do equilíbrio. Então é você se reequilibrando. Talvez tenham acontecido situações complicadas, talvez tenham acontecido situações desafiadoras, pode ser no campo amoroso, no campo profissional, internamente, coisas que mexeram com seus sentimentos, mas agora é a hora de reequilibrar, de buscar o seu ponto de equilíbrio, de buscar pelo que te faz bem, pelo que faz sentido para você. E de novo, não ficar tentando agradar os outros, não ficar tentando agradar o externo, mas sim agradar a você mesmo, sendo verdadeiro a você. Se talvez, né, antes você não fosse tão verdadeiro assim a você mesmo, ou talvez sim, mas agora, mais do que nunca, tem aqui esse chamado. E a temperança, né, nesse deck, ela não tem esse simbolismo, mas em outros, ela faz essa mistura das águas, né, com os cálices. Então me vem essa energia aqui de também essa alquimia, essa mistura, essa magia que a gente falou já aqui antes também, de você se conectando aos seus conhecimentos, à sua verdade, às suas experiências, à sua bagagem e conseguindo alquimizar tudo isso, conseguindo fazer essa mistura e conseguindo entender, sabe? Qual é o ponto certo de cada coisa. Então, por exemplo, se você trabalha com a espiritualidade, se você trabalha com arte, você entendendo como você pode colocar um pouco das suas experiências dentro disso, um pouquinho de quem você é, um pouquinho das suas várias faces, porque a gente se fragmenta, né, em várias faces durante a vida, mas na verdade todas fazem parte de quem nós somos. Essa fragmentação não faz sentido. Então você se reconectando com você mesmo, você mais do que nunca sendo verdadeiro a você mesmo, sem tentar agradar os outros, sem esperar validação externa,
mas sim você, né, se validando, se amando e se empoderando da sua verdade, dos seus conhecimentos para, como a gente já disse, transbordar para o mundo em diversos níveis, né? Pode ser de uma forma mais direta, como esse trabalho, esse servir, uma comunicação, uma expressão, mas às vezes pode ser só pela sua existência, pelo simples fato de você existir, de você ser fiel a você mesmo, e isso sendo estendido às pessoas ao seu redor. É isso então para o grupo 1. Absorva o que fizer sentido para você, o que não fizer, solta para o universo, e eu agradeço. Vamos agora para o grupo 2, Tarô do Osho. Eu vou pedir que você se conecte por um momentinho, respire fundo, intencione por mensagens, direcionamentos, clareza para esse seu momento. Vamos lá então, Tarô, grupo 2. Qual é a energia aqui? Nos mostre, por favor. Com o Tarô do Osho. Então, qual é a energia geral desse momento, desse grupo, dessa pessoa em específico que está aqui me assistindo? Qual é a energia, Tarô? Uma carta. Criatividade. Nossa, começamos bem interessante. Eu vou tirar todas elas e aí a gente conversa de uma a uma. O que mais, Tarô, tem aqui? Agora energia para o campo material. Qual é a energia, Tarô? Campo material. Uma carta. O sonho, ok. Agora, campo emocional, Tarô. Uma carta. Campo emocional. Caiu uma, mas eu não vou aceitar ainda. Vamos lá, Tarô. Campo emocional, uma carta, por favor. Campo emocional. Não materialidade, ok. Agora o campo mental, vamos lá. Campo mental, Tarô. Renascimento, ok. E campo espiritual. Uma carta, por favor. Campo espiritual, grupo 2. Além da ilusão. Muito lindo, cartas poderosíssimas. No fundo, ruptura. Vamos lá então, falando agora de uma a uma e também conectando todas elas. Então, começando aqui, a gente teve logo de cara a energia da criatividade, ela que se conecta à imperatriz no tarô tradicional. Então, aqui eu percebo que existe um momento de transformação que você vem vivendo. Um momento após o caos, sabe? Aquele respiro após algumas questões desafiadoras, alguns momentos difíceis, talvez, que você tenha enfrentado em diversos níveis, mas aqui existe realmente esse renascimento, como já diz essa própria carta, no campo mental, e aqui, né, você se conectando mais ao seu potencial criativo e criador. Então é como se você tivesse enfrentado questões desafiadoras, mas tudo isso, se você, né, olhou com esse olhar, por esse ângulo, te faz ver tudo o que há de bom, tudo o que você tem ao seu dispor. E também ver que, mesmo que o externo às vezes esteja caótico, mesmo que às vezes as questões mexam muito com você, existem coisas que ninguém te tira. Como, por exemplo, a sua criatividade, a sua visão criativa, o seu poder de criar, de transformar a sua própria realidade. Então, eu sempre falo que a magia está dentro de cada um de nós.
E você, com certeza, tem muita magia interior, porque todo mundo tem, na verdade. Mas aqui é um momento onde você está se reconectando com a sua magia. Talvez você tenha perdido aquele brilho no olho, aquela magia pelo mundo, aquele desejo assim de viver, de fazer, de realizar, talvez de criar até mesmo, se você for artista ou se não for artista, né? Mas tenha se desconectado do seu potencial criativo. Mas agora, mais do que nunca, isso volta com mais força. Me vem muito isso aqui, de alguém que está se reconectando ao seu potencial, ou até mesmo descobrindo o seu potencial. Mas me vem essa questão da reconexão, de você entendendo que criatividade não é só sobre arte, que criatividade é sobre visão de mundo, é sobre visão criativa, é sobre a forma que você vê, que você acolhe as suas questões e a forma que você lida com isso. Então a criatividade, ela está muito além. A criatividade é a forma que a gente lida com as situações, é a forma que a gente encontra soluções criativas, é a forma que a gente até reorganiza o nosso espaço. Muitas vezes, se for aqui o caso para algumas pessoas, pode ser que você não tenha hoje as melhores condições que você gostaria, o melhor ambiente de trabalho, as melhores ferramentas, mas você consegue dar o seu melhor com o que você tem, com o que está nas suas mãos. Entende? Então, você pode, às vezes, trabalhar em um cubículo ou em uma mansão e a magia vai acontecer de qualquer forma, porque é algo intrínseco, é algo natural, é algo que está dentro. Você só precisa se conectar com essa energia pulsante, com a sua chama criativa, para conseguir desfrutar dela da melhor forma. E entender que sim, que todos somos criativos, somos seres criativos, como eu sempre falo, você é um ser criativo e de infinitos potenciais. Então tudo é possível. A gente pode transformar, a gente pode criar a nossa própria realidade. Se hoje as coisas estão de uma forma, não quer dizer que elas são dessa forma, elas só estão desse jeito. Você está dessa forma que você está hoje. Mas isso não é o destino final. E isso não pode te limitar. Então é sobre você trabalhar para confiar cada vez mais no seu poder de criação, no seu poder de manifestação, que você está realmente aqui se reconectando. E aqui no campo material, a gente tem a carta do sonho. E a primeira impressão que eu tive assim quando eu vi essa carta foi de que talvez para algumas pessoas aqui dessa leitura, a gente esteja falando aqui de novas oportunidades, novos caminhos que estão surgindo num sentido de reconexão com seus sonhos, sabe? Eu até falei aqui, né, na criatividade que talvez você estava vivendo sem brilho no olho, sem ver, né, a beleza da vida, tendo perdido um pouco mesmo aquela capacidade de sonhar. Mas agora você se reconectando a isso. E você talvez até vivenciando de forma profissional ou em outros níveis também, sonhos que você tinha quando era criança, na adolescência. Então, se reconectar com essa fase da sua vida e tentar lembrar, tentar entender o que você faz hoje que talvez você desejava muito, ou o que você pode passar a fazer hoje que você desejava muito. Quando vê, você já era uma criança criativa, artista, ou até mesmo não trabalhava, não brincava com arte diretamente, mas era inventiva, sabe? Criava histórias, cenários, inventava, consertava coisas. É infinito, infinitas possibilidades. Então aqui existe talvez para algumas pessoas essa reconexão com sonhos da infância, de você, né, podendo realizar algum sonho, podendo manifestar uma realidade que você sonhou quando criança. E aqui é importante dizer que talvez não seja exatamente da forma que você sonhou, porque as coisas, elas se moldam, né? E talvez seja ainda melhor. Então não idealizar demais, não achar que precisa ser exatamente assim, assim e assim, com começo, meio e fim, para ser perfeito, para te fazer feliz, e sim se abrir para o que surgir, se abrir para esse mistério da vida, para esse mistério do que vai acontecer, para esse mistério do desenrolar das situações. E então, se permitir e entender que, às vezes, você começa em um ponto, focando, né, para ir até outro ponto, que era o seu sonho, o seu desejo,
mas às vezes nesse meio do caminho você desbloqueia um desejo muito maior, um desejo muito mais forte, que vai te levar para outro caminho, para outra profissão, para outro setor, para outra, enfim, outra possibilidade, que pode ser ainda melhor. E às vezes dessa possibilidade você pode voltar para o seu sonho, ou dessa possibilidade você pode ir para outra. Então não tentar prever esse caminho, não ficar tentando achar que, sabe, essa idealização mesmo, de tipo, eu vou, às vezes, por exemplo, para alguns aqui, vou fazer faculdade, vou me formar e vou trabalhar em tal lugar. Às vezes você vai entrar na faculdade e vai descobrir que você quer ir para outro lugar, que você quer trabalhar em outro lugar. Ou como eu, vai se descobrir artista no meio da faculdade e vai começar a desenvolver a sua arte, talvez como um hobby, talvez profissionalmente. Como eu falei, são infinitas as possibilidades. Não se prenda, não se limite a algo rígido, mas sim se permita expandir, se permita viver, se permita vivenciar as oportunidades que estão se abrindo para você. Claro que é importante, né, que você tenha essa visão do que você deseja, mas entender que ela não é um ponto final, não é algo rígido, que ela pode se moldar de acordo com o andar das coisas. Então, eu vejo aqui que existe, né, essa reconexão com a fase da infância, da adolescência e realização, realizações pessoais, realizações de sonhos, realizações internas, realizações que vão te fazer vibrar, que vão fazer bem para sua essência, bem para o seu interior, para suas emoções, para o seu sentir. Me vem bem forte isso aqui. Já no seu campo emocional, a gente tem a energia da não materialidade. Eu achei muito interessante que me passa aqui uma energia dessa incerteza mesmo, sabe? Porque aqui a gente tem essa carta que tá preta, né? Então me vem essa questão que a gente falou aqui antes mesmo, do incerto, sabe? Do focar nesse sonho, do focar nas suas realizações, mas entender que muitas coisas são incertas e que muitas vezes a gente não vai ver com os olhos, não é palpável. A gente não consegue prever, não é material. Então a gente só pode confiar. Confiar na nossa espiritualidade, confiar nos nossos valores, confiar nos nossos potenciais e confiar que o melhor vai acontecer, que os melhores caminhos vão se abrir. Conforme a gente anda, os caminhos se abrem. Então, se você às vezes for aquela pessoa, talvez para algumas pessoas aqui, muito racional, que é tipo assim, eu preciso ver para crer. Se eu não tô vendo, eu não tô acreditando. Cuidado com isso, porque essa carta mostra muito essa questão. Não é preciso ver para crer. É preciso só sentir, só acreditar, sabe? Acredita. Acredita fielmente nisso. Faz essas visualizações, mas num sentido não de prever como vai acontecer, mas de colocar energia nisso, mas também se permitindo que o universo, que o destino se molde de acordo com a sua trajetória, de acordo com as novas oportunidades que vão se abrindo no caminho. E você vai se transformando também. Então, às vezes, né, o sonho que você tem hoje, ele vai se moldando porque você já não é mais a mesma pessoa. Pode ser o mesmo sonho, mas de formas diferentes, envolvendo pessoas diferentes, lugares diferentes, trabalhos diferentes. Então, não deixar que isso às vezes afete as suas emoções. Talvez às vezes você se frustra, porque as coisas não saem exatamente como você planejou, exatamente como você imaginou. E é assim mesmo. A vida é fluida, é um processo, acontece o tempo inteiro. É como se fosse uma montanha russa, uma roda gigante. Ela vai girando. A gente está em cima e está embaixo, e assim a gente segue. E às vezes, né, as coisas não vão ser como a gente deseja, mas como a gente precisa. E pode ser difícil para algumas pessoas aceitar isso. Essa questão, né, de se agarrar às vezes muito ao material, se agarrar muito às certezas, se agarrar muito ao que é palpável, ao que é físico, acaba te bloqueando e te travando. Então aqui é sobre você se abrir, se permitir, viver esses fluxos, fluir com a natureza, fluir com os fluxos naturais da vida, fluir com os seus fluxos. E não ficar se agarrando a uma visão, a um sonho, a um desejo de uma forma totalmente rígida.
Inclusive, me veio essa questão agora aqui, de que às vezes a gente pensa que a gente quer algo, e a gente pode até querer muito aquilo, pode ser algo que você olha e você pensa, isso seria o cenário ideal para minha vida, eu me sentiria realizado, eu me sentiria feliz, eu me sentiria completo. Mas vai saber o quanto isso não está baseado também em crenças, construído sobre bases que não são sólidas, sobre bases que às vezes não são assim reais, ou são reais em alguns níveis, né, mas não são benéficas realmente para você. Quando vê, pode existir algo muito melhor, algo que vai te surpreender ainda mais, que vai te fazer ainda mais feliz, só que você nem está conseguindo acessar aquilo, porque você está focado só no que você conhece, entende? Então, quando a gente foca só no que a gente conhece, só no que os nossos olhos já viram, só no que a gente já experienciou, a gente se limita para ir para esse novo nível, para talvez uma profissão que vai nos trazer ainda mais alegria, que vai nos proporcionar ainda mais, sabe? E aí a gente fica limitado, a gente fica nesse degrau aqui quando a gente poderia estar em vários outros. Acho que aqui também pode ter essa relação, não permitir que você se limite pelo que você conhece, pelo que você já viu, pelo que você já experienciou, sabe? Se permitir conhecer algo novo, viver algo novo, se surpreender com o que a vida tem para você. Acho que isso é bem importante aqui, porque a manifestação, né, a realização dos nossos sonhos fala muito sobre isso, sobre a gente não se limitar ao que a gente já conhece, mas sim se abrir para algo novo, para algo que é totalmente desconhecido, a gente não imagina, às vezes a gente acha que é impossível porque a gente não se vê alcançando aquilo, porque alguém da nossa família não tentou e não conseguiu, ou ninguém da família conseguiu, nenhum amigo conseguiu, ninguém próximo conseguiu, parece impossível. Mas é totalmente possível, pode ter certeza. E confie nisso, confie, é o que eu falei antes, confiar, acreditar, não precisar ver para crer, não precisa ver alguém realizando. Imagina se você for o primeiro a realizar, um ser visionário que foi lá, imaginou, visualizou, ou às vezes nem visualizou e conseguiu alcançar. Tem aquela coisa, né, que fala, não sabia que era possível, foi lá e fez. É bem isso. Se permitir viver, sabe? Se permitir experienciar novos níveis, novas oportunidades e não se deixar limitar, né? Principalmente pelas suas emoções. Aqui a gente tem isso essa carta, né? Essa energia no campo das emoções. Então, talvez às vezes, né? Você se fecha para as oportunidades, porque às vezes você não se sente capaz, porque às vezes talvez isso tudo inconscientemente, né? Em algum nível você sente que não é merecedor, que não é capaz, que você não pode receber mais do que as pessoas da sua família, que você não pode ter um trabalho leve, tranquilo, fluido, porque você tem a crença de que é preciso ralar, é preciso, sabe, dar tudo de si para receber um valor digno. Então, olhar com cuidado para essas crenças que são inconscientes, mas estão muito conectadas com o que a gente ouvia na infância, na adolescência, e vai, né, condicionando a nossa vivência, a nossa vida como um todo. Aqui no campo mental, a gente tem o renascimento. E por isso, inclusive, que no começo eu falei, né, dessa energia de você se transformando, renascendo, de você realmente alcançando um novo nível de consciência. E aqui no fundo a gente tem a ruptura. Então mostra você quebrando caixinhas, você desconstruindo crenças, se desamarrando de coisas que te prendiam o seu potencial, a sua criatividade, o seu poder de criar, de transformar a sua realidade. E agora você renascendo através desses novos pensamentos, dessa nova visão, dessa visão mais criativa, dessa visão que se sente mais capaz, que confia mais em si e que não se condiciona, não se prende, não se reprime ao que você já conhece, ao que você já viveu, ao que te disseram que você deveria ser. Mas é você, agora mais do que nunca, vivendo a sua verdade, entendendo que você pode, você é capaz e você consegue.
Então, renascendo, sabe? Ampliando a visão, ampliando as perspectivas e entendendo que nada te limita a não ser você mesmo. Que às vezes, se você ainda não tem o conhecimento, você pode ir atrás e conseguir. Então, às vezes, pode ser que para algumas pessoas aqui você não está fazendo algo porque você pensa, ai, mas eu não sei isso ainda, ou ai, não sei o que, isso é muito complexo para mim ainda. Mas você tem todas as capacidades de aprender, você tem toda a capacidade de absorver isso, de se colocar no mundo, de expressar depois isso para o mundo. Então, não se limite, sabe? Não se deixe paralisar pelo medo, às vezes pelo medo de algo ser grandioso demais, pelo medo, sabe, de que você não é capaz, de que você não vai dar conta, e sim entendendo que você é totalmente capaz, que você com certeza dá conta, e que se hoje você não dá, daqui a uma semana você pode dar conta, porque você vai se especializar, você pode estudar, você pode se desenvolver, você pode se lapidar constantemente. De que vale a vida, né? Se a gente não estiver em constante lapidação, em constante transformação e renascimento. Então, vem aqui essa energia, né, de você saindo dessas questões mais densas, mais dolorosas, e se você conseguir aproveitar disso para mudar as perspectivas, para mudar a fase, mudar o ângulo que você está vendo, você pode tirar experiências, aprendizados muito positivos e que vão te ajudar muito na sua jornada. Então é muito sobre a forma como você está vendo tudo isso, a forma como você recebe as coisas que acontecem na sua vida, entende? É sobre não se sentir revoltado, não mergulhar em sofrimento. Claro que a gente pode se sentir triste, a gente pode sofrer, a gente pode sentir todas as emoções, mas não deixar que aquela emoção te consuma, sabe? Se se abrir para entender que aquela questão é só uma emoção mesmo, mas é parte só de você, não é você. É algo que você pode também viver sem ela. É só você mudar as perspectivas. E tudo na vida tem dois lados ou mais. Então, não é positividade tóxica, é só você mudando as perspectivas. Então, se hoje você está vendo assim, você gira e vê assim, vê assim, vê assim, e vê por vários ângulos, e vê o que, que você extrai, o que, que faz sentido de cada ângulo, sabe? Não deixar que o seu campo mental te consuma, não deixar, sabe, que a sua mente seja tão barulhenta a ponto de corromper o seu poder criativo, a ponto de silenciar todo esse potencial que existe aí dentro. E também não deixar que os outros silenciem esse potencial. Então é sobre aproveitar essas suas capacidades, a sua mente criativa a seu favor e não contra você. No campo espiritual, a gente tem a energia da carta Além da Ilusão. Então aqui me vem muito essa questão realmente de você rompendo com muitos véus do que você acreditava ser real sobre você mesma, sobre a vida, sobre a sua família, sobre a realidade. Então é essa transformação. E aqui a gente tem esse simbolismo dos olhos fechados, né? Como a gente falou aqui na não materialidade. Não é o ver para crer, é o sentir para crer. Quando a gente fecha os olhos, aí sim que a gente vê com clareza. E aí a gente tem aqui nesse terceiro olho expandido, que é o ver além, a visão criativa, né? O ver sobre as situações, como a gente falou aqui também no Renascimento. Mudar o ângulo, mudar as perspectivas, não se limitar a uma visão só, mas realmente ver além da ilusão, além das crenças, além das limitações, além do que você conhecia até então. E a sua espiritualidade te ajudando muito nesse processo. É um processo de renascimento, é um processo de transformação. Pode ser doloroso ainda, pode ser difícil, porque muitos véus se rompem, muitas crenças se desconstroem. Algumas coisas que você acreditava serem reais talvez não são tão reais assim, ou não fazem tanto sentido. E quando esses véus se rompem, às vezes a gente sofre, nos machuca, mas a gente não pode se atolar, se afundar nesse sofrimento. Viva tudo isso, sinta tudo isso, mas amplie as suas perspectivas, veja além.
Se conecte à sua espiritualidade e entenda que tudo o que acontece na nossa vida tem algo para nos mostrar, tem uma transformação a ser feita, a ser integrada. Nada é em vão, nada é por acaso, nada está solto no universo. Tudo está conectado, assim como essas cartas que a gente foi falando uma e a outra e todas foram se conectando. Porque tudo está conectado, como eu falei lá no começo, é uma grande teia, uma grande mandala. Você se conecta com todas as outras pessoas, com todas as situações, nenhuma experiência é individual. Então, entender, sabe, que é um momento de desconstrução, é um momento de ruptura, de você se libertando de muitas crenças, de coisas que já não fazem mais sentido, e você acessando esse seu infinito potencial criativo e criador, de criar, de transformar a sua própria realidade. Me veio aqui que talvez algumas pessoas que estão aqui assistindo estão vivendo em algumas situações difíceis, estão tendo algumas dificuldades, mas não se limitar a isso, sabe? Não achar que esse é o destino final, não achar que você está fadado a isso, que é isso e deu, sabe? Mas entenda que tudo é possível, sério, tudo é possível. É bizarro assim, mas é possível. E você pode sair dessa situação. Você precisa confiar e se colocar em movimento, se não for externo, que seja interno, de conexão com a sua espiritualidade e transformando a forma que você vê o mundo, a forma que você se vê. E quando você menos perceber, coisas começam a acontecer. Parece mágica, mas na verdade é só a vida acontecendo da forma que ela é. Acredite nisso e acredite de olhos fechados. Agora eu vou tirar uma carta aqui de direcionamento geral para o grupo 2, então vamos lá. Qual é o direcionamento aqui para tudo isso que a gente falou? Nos mostre, tarô, um direcionamento, por favor. Direcionamento. O experienciar, lindo, maravilhoso. Essa carta me vem muito como essa confirmação de tudo que a gente falou. Além dela ser o número 3, 3 de paus, 3 de fogo, que é um naipe que fala da criatividade, do fogo criativo, e ela também é o número 3, assim como a criatividade, me vem essa questão, né, de você se permitir viver, se permitir experienciar, se permitir ser criativo, ser criativa, viver o que a vida tem para te oferecer. E talvez hoje você está um pouco acanhado, um pouco acanhada com essa capa, se protegendo por conta dessas experiências, algumas inseguranças, alguns medos, alguns bloqueios. Mas no momento certo você tira essa capa e você brilha. Você aquece o mundo com essa chama que está aí dentro, que hoje pode estar mais fraquinha, mas que está sempre viva e que pode ser reacendida e fortalecida cada vez mais. Então, experiencie o que a vida tem para você, sabe? Se abra para viver, se abra para se jogar nas experiências da vida, se jogar nos sonhos que você tem, vivenciar as coisas que você deseja. Então, às vezes, se você, né, quer fazer alguma arte, quer fazer alguma atividade criativa, quer fazer coisas que estão além do que você já faz, se permita fazer. Não se cobre tanto, sabe? Não se cobre perfeição, não se cobre. Só experiencie, experimente, desfrute disso, sabe? Use dessas ferramentas criativas, criadoras, para colocar um pouquinho da sua verdade no mundo, da sua essência no mundo, para se autoconhecer. Isso é muito valioso, pode ter certeza. Quando você se conecta a ferramentas, pode ser às vezes dança, canto, desenho, seja o que for, escrita, isso tudo faz com que você se auto-perceba, com que você conheça novas partes suas, novos fragmentos seus. E você vai reunindo tudo isso como um grande quebra-cabeça. Então, se permita experienciar sem tanta cobrança, sem tanto julgamento, sem tanta pressão.
só para experienciar mesmo e ver o que isso tem a te oferecer. Que eu tenho certeza que vai ser muita expansão e muita coisa boa. Lembrando que nada, né, precisa desse ponto final, desse destino final. Tenta focar mais na experiência, no momento, no fluir com isso. E o caminho ele vai se revelando conforme a gente vai caminhando. É isso então aqui para o grupo 2 também. Pegue o que faz sentido para você, o que não faz, solta para o universo. E eu agradeço profundamente por essa canalização, por essa leitura. Agradeço aos meus guias, aos meus mentores e toda a egrégora espiritual, e que essa leitura de energia, né, de receber do universo chegue até as pessoas que estão precisando dela, seja em qualquer tempo, em qualquer situação, que possa alcançar essas pessoas e trazer luz, trazer calor e empoderamento. É isso. Eu agradeço. Gratidão, gratidão e gratidão.